Vamos lá então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá, pastor. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que a gente pode pontuar nesses primeiros 3 versículos? Paulo, né? Ele está escrevendo juntamente com o irmão Sóstenes. Temos pouca informação sobre o Sóstenes. Sobre ele, né? A quem, né? A igreja de Deus de que Corinto. Está lá em Corinto. Lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade que ficava num território, né, grego, né, muita influência da Grécia, de Roma, muita influência, né, dessas culturas ali em Corinto. Daí ele fala assim, para quem? Para a igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, foram separados, né, por Cristo Jesus, chamados para ser santos. Justamente que santo é a ideia de pessoas que foram chamadas para ser separadas, tá? E em toda parte, né, ou seja, que invoca o nome, ou seja, incluindo todos nós também. Então, isso aqui é algo que foi para a época, né, e é para hoje e vai ser para amanhã também. São instruções para todos nós. Vamos lá. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, aqui ele fala, né, acerca daqueles que foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. O versículo 5 fala sobre isso. Então, a importância, né? A importância, sim, de nós buscarmos as riquezas, mas ele está falando assim, se referindo aqui ao conhecimento, a palavra. Um pouquinho mais abaixo ele vai falar acerca dos dons, né, que o Senhor também concede. Então, pontuando que isso, na verdade, é a verdadeira riqueza que a gente pode buscar, correr atrás, enfim, e focar, tá bom? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos de vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então aqui o contexto fala acerca de problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. De divisão, né? Problemas específicos, divisão, contendas, brigas, né, por diferenças de pensamentos, opiniões, coisas e tal. E ele fala assim, gente, a igreja é um lugar de unidade, a igreja é um lugar de andar, né, em comum acordo. O centro é Cristo. Vocês ficam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ele fala, não, o centro é Cristo. Não importa quem ensinou, a vez de quem foi ensinar. Vai ter a vez de Paulo, teve a vez de Apolo, teve a vez de Pedro, tem a minha vez hoje, a sua vez, tá? Mas todos nós ensinamos acerca de quem? De Cristo. Então ele está falando assim, mantenham a calma, mantenham o controle, mantenham a unidade, tá? Que realmente é o que importa. Ele diz assim, daí ele faz uma pontuação acerca do batismo, né? Que ele mesmo não... O verso 17 fala, pois Cristo não me enviou para batizar. É outra coisa, às vezes tem gente que fica até com a consciência pesada acerca de algumas coisas. Eu não sei pregar, eu não posso pregar, eu nunca batizei ninguém. Gente, entendamos uma coisa, Deus chama para cada um para alguma coisa. E Paulo dizendo, olha, Deus não me chamou para batizar.
Deus me chamou para pregar o evangelho. Então ele está falando assim, eu batizei muito pouco de vocês, é uma coisa que eu não me preocupo. Ou seja, se a medida é, por exemplo, bom, batismo, ele vai dizer, vai ter gente que batizou muito mais que eu. É isso que ele está falando. Tá? Então assim, não é essa medida, não é essa a maneira que se devem pesar as coisas, mas ao contrário, deve estar em unidade em tudo, sabendo que cada um tem o seu tempo e o seu encargo. Tá? E ele encerra esse capítulo 17 com algo muito especial, porque ele diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar, né, mas para pregar. E ele fala, não é com palavras de sabedoria humana, né, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, não estou aqui para convencer vocês com argumentos humanos, mas estou aqui para pregar a verdade e deixar que ela produza em cada um de vocês o peso que essa cruz tem. Tá bom? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ok, então, um contexto importante para você entender. Lembra que eu falei no início que Coríntio ficava na Grécia, uma cidade na Grécia, então tinha muita influência dos gregos, que essa questão do conhecimento, da sabedoria era coisa assim muito, por isso Atenas, né, lá provém lá o Partenon, as questões lá dos filósofos, etc. Então, porque sempre o conhecimento foi algo que pesou muito. Então, assim, tinha aqueles que pendiam muito, né, para as questões pontuais, né, então aquelas coisas, das importâncias. Normalmente as pessoas que ensinam, né, são muito detalhistas. E aqui não é uma crítica a quem ensina, não é uma crítica de quem tem o ministério de mestre, não, são extremamente necessários, que a Bíblia própria fala que Deus chamou uns para mestres, tá? Mas isso não pode criar contenda, isso não pode. Então você vê que ele fala, né, que 24, por exemplo, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, ou seja, tudo resume-se em Cristo. Daí ele fala, né, que a sabedoria de Deus, né, é loucura para os homens, tá? Então, que Deus ele confunde a inteligência humana, tá? Porque as coisas de Deus são superiores a essas coisas, tá? Então, tentando o quê? Explicar, tá? Que realmente, assim, é digno de uma confusão tudo isso, porque você veja, realmente, quem é muito teórico, até hoje, por que o ateu é ateu? Porque o ateu crê, né, no ateísmo, porque ele fala que ele não, ele se declara ateu, que não significa que não crê em nada, mas ele crê no ateísmo, então ele já crê em alguma coisa. Ele já crê que Deus não existe, né? Ele crê que, então, ele crê que Deus não tem existe. essa fé, né? Mas por quê? Por causa que ele não consegue, de forma racional, né, construir Deus, né? Aí que tá o porém. Por outro lado, ele também não consegue desconstruir racionalmente, porque é inegável. É inegável que alguém, né, proporcionou tudo que existe hoje. Então, ele faz a opção de não acreditar, mas também não, né, e declarar essa fé dele, no não crer. Mas ele não consegue, né, abrir o coração. Por quê? Está preso ao quê? Ao conhecimento que é limitado. Né? Porque, na verdade, não é que não exista um conhecimento, está limitado esse conhecimento acerca de Deus. Então, por isso que ele procura falar assim, gente, não fica nessas questões todas, não, que, né, traz divisão, que traz problema, que traz briga, mas olha, entenda que Deus chamou a gente, né, por meio da cruz, ela é suficiente, né? É loucura, né? Para muitos é loucura, sim, é uma grande loucura,
tá? Porém, Cristo morreu por todos, né? Para quê? Para que pudesse haver justiça, santidade e redenção. Está no versículo 31. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Porque ele diz para que ninguém se vanglorie diante dele, né? Exato. Aquela coisa assim, porque a ideia também... Quem se gloriar, gloria-se no Senhor. Nessa cultura não aqui, diante dele. Nessa cultura, pastor, quem tinha mais conhecimento era mais valorizado. Exaltado, exaltado. Então era quase que para você ter um palco. Então você mostra que sabe mais. Nossa. Tá? Por que ele fala assim? E ele reduz a nada isso. Isso que ele fala aqui, né? Ele reduz toda essa sabedoria a nada. E ele diz assim, ó, lembra quem você era antes de conhecer a palavra, Jesus. E veja o que Deus fez. Gente, quando eu imagino, da onde eu vim, da onde eu saí, eu lembro eu almoçando na mesa com um governador de estado no Brasil, né, aqui no Paraná especificamente. Sabe assim, algumas pessoas que eu tive, né, quantas vezes eu estive sentado junto a pessoas, né, de níveis federais, né, estaduais, municipais, de falar com o prefeito de cidade para conseguir uma praça para fazer evangelismo e ser ouvido. São coisas o quê? Que numa racionalidade humana jamais seria possível. Sequer eu teria ido falar, porque é aquela coisa, quem sou eu na ordem do dia? Mas quando você carrega Cristo na sua vida, né, aí você entende que é algo que é um passaporte. Você pode estar não só, né, na sua cidade, no seu estado, no seu país, até em outros países, né, pregando em nome de Jesus. Esse nome é o nome que projeta você e coloca você em um lugar que você jamais imaginou estar. Deixo aqui a menção, eu tenho falado muito sobre isso, do próprio José, um hebreu que estava na cadeia, no dia seguinte governando todo o Egito. Por quê? Havia um Deus que dava sabedoria a ele. Legal isso, né? É verdade. Ele diz, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, queridos, é melhor ter Cristo. Melhor A ter mensagem Cristo. é essa. É melhor ter Cristo.